falando em saúde, vamos para o nosso quadro Fala Doutor. Olha, para a maioria das pessoas que sofrem com a calvície, a autoestima está em jogo, principalmente em casos mais graves. Esse é o assunto do nosso quadro de hoje. Homens e mulheres com queda excessiva de cabelo têm algo em comum: a esperança de acabar com um problema que dificilmente consegue se disfarçar. Quem vai explicar melhor sobre transplante capilar é o cirurgião plástico, Dr. Rodrigo Thanos. Muito boa tarde, doutor. Um prazer mais uma vez tê-lo aqui no Ver Mais. Boa tarde, Evelise. Estou à disposição. Obrigada. Primeiramente, vamos esclarecer para quem está em casa o que causa a calvície, doutor, que há muitos mitos em relação a isso. Existe sim. Então, Evelise, eu acho que é importante ressaltar que calvície, as pessoas às vezes podem encontrar um termo que é sinônimo, que chama alopécia. Tá. Calvície e alopécia são exatamente a mesma coisa. Boa parte das pessoas que têm calvície, tanto homem quanto mulher, a origem dela é genética, certo? Tá. Antigamente pensava-se que isso era herdado somente do gene masculino ou somente do gene feminino, mas isso a gente sabe que hoje que não. É de origem poligênica, ou seja, tanto a parte materna quanto a parte paterna pode transmitir esse gene em várias gerações. E o restante, uma pequena porção das pessoas que têm calvície, existem causas como doenças autoimunes, hipotiroidismo ou hipertiroidismo, cistos no ovário, desbalanços hormonais causados por algum outro fator. E isso é muito importante para direcionar o tratamento. Primeiro diagnostica, depois a gente tem um direcionamento do tratamento. Então, se não for doenças que aí teria que ser tratados com os analgésicos, né, os medicamentos, existe também o transplante capilar. Sim, existe o transplante capilar. E quem pode fazer? Em que circunstância? Uma vez diagnosticado que a pessoa possua calvície androgenética, e nas mulheres a gente tem um outro termo que chama alopécia do padrão feminino, certo? Certo. Então, está bem estabelecido as áreas calvas, ou seja, a área que apresentou a queda. Então, a partir daí, a gente determina a área doadora, que geralmente é na região posterior da cabeça e lateral. Tá. Essa área doadora é separada em unidades foliculares, que são as raízes, e é feito o transplante de unidade por unidade para as áreas calvas. O que é muito comum, que a gente presencia dia a dia em nossos consultórios, é que existe uma desproporção da área doadora para a área calva, ou seja, a pessoa espera muito essa calvície avançar, porque nós sabemos que a boa parte das calvícies ela tem caráter evolutivo, né? Dificilmente ela tem uma estabilidade. Então, a pessoa espera muito, aí gera uma área calva muito grande, o que não há área doadora suficiente. Então, isso acaba sendo as nossas limitações. Então, a calvície não tem cura? Ela pode ter controle, certo? Então, a gente tem como intervir no ciclo da calvície. Existem medidas medicamentosas e não medicamentosas para que reduza a evolução, pelo menos o tempo de evolução. Isso é cientificamente comprovado. E depois do transplante, alguns cuidados devem ser seguidos? Devem ser seguidos. Existem os cuidados de pós-operatório, porque o transplante capilar é uma cirurgia. Tá. Então, existem os cuidados pós-operatórios inerentes à cirurgia e existem também os cuidados com relação à calvície em si. Quais cuidados? Evitar com que ela evolua, evitar com que as áreas calvas tornem-se cada vez maiores. E isso a gente vê que as pessoas, como outros hábitos de vida, higiene pessoal, cuidar dos dentes diariamente, elas estão incorporando cada vez mais isso no seu dia a dia, porque esse tratamento, esses cuidados são diários. Existe alguma solução ao que a gente possa fazer esse tratamento não somente com o transplante capilar? Algum tipo de tratamento? Sim, existe o tratamento medicamentoso e não medicamentoso, existem tratamentos com laser. O que a gente coloca em prática são tratamentos que têm evidência científica, certo? Isso é muito importante. É verdade, isso é importante você falar. Então, às vezes, nos meios de divulgação, nos veículos, na internet, é muito importante que as pessoas tenham consciência que se esse tratamento tem um fundamento científico. Isso é muito importante, porque é muito frustrante a pessoa acreditar naquilo,
Ah, meu colega usou, funcionou. Isso não é ciência. Então, é muito importante buscar um profissional para que realmente ele coloque em prática o que já está comprovado. A questão da cirurgia do transplante capilar, ela é uma cirurgia demorada? Como é que é feito isso? Não, Evelise, ela é uma cirurgia longa, por quê? Porque envolve vários passos no mesmo procedimento. Tá. Inicia-se a cirurgia retirando a área doadora, que é a região onde vai fornecer as unidades foliculares. Após o fechamento dessa área doadora, existe uma equipe que faz a separação das unidades. Uma equipe constituída por enfermeiros e também médicos, certo? Depois que separa as unidades, no momento que vai separando, já vai sendo transplantado. Então, além de ser uma cirurgia muito minuciosa, para que a gente consiga um resultado satisfatório, ela requer a separação de muitas unidades. Para você ter ideia, em uma cirurgia são transplantados de 1.500 a 2.000 unidades. Nossa, então e é isso... unidade por unidade. Se for ver uma média de tempo, é em torno de 6 a 7 horas, um procedimento de microtransplante capilar. E anestesia local? Anestesia local com sedação. E pode ser feito esse transplante em toda a cabeça, só mais aqui nas entradinhas, nessa parte aqui de cima, como que é melhor? Quando a gente tem uma área doadora suficiente para cobrir toda a área calva, então aí está definido. Quando a nossa área doadora não é o suficiente para cobrir a área calva, o paciente define, fala, doutor, o que mais me incomoda é a região da coroa ou o que mais me incomoda são as regiões das entradas. Nos casos de calvície feminina, ela tem um comportamento diferente. Tá. A calvície feminina, ela começa a aparecer na região central ou na região da divisão dos cabelos. Então, a gente começa a implantar justamente nessa área que está diminuindo a densidade. A densidade é o quê? O número de raízes por centímetro quadrado. Esses números vão diminuindo, progressivamente diminuindo, até que comece a expor o couro cabeludo. Aí o paciente começa a se incomodar. E a questão dos valores? Qual que é a média de uma cirurgia de transplante capilar? Então, existem em todo o território nacional vários centros com profissionais que praticam essa cirurgia. Existe uma média, a gente está frequentemente em congressos, conversando com colegas, é uma cirurgia que varia entre 6, 7 mil reais até 20, 25 mil reais, dependendo do centro, da estrutura que as pessoas praticam. Vale a pena, né, doutor? Cirurgia. Sim, hoje em dia a gente sabe que a evolução do que era transplante passou para microtransplante. Comparado à década de 90, que essa cirurgia já era realizada, antigamente transplantavam-se os plugs, ou seja, cada enxerto tinha 20, 25, até 30 raízes. Ficou, acho que as pessoas conhecem como o famoso cabelo de boneca. Olha só. Então, hoje em dia, qual foi a evolução? Separação em unidades, é unidade por unidade. Doutor Rodrigo, muito obrigado por seus esclarecimentos importantíssimos aqui no Ver Mais de hoje. Obrigado você.